Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jones. Hoje eu vou ajustar esse violão aqui, tá? Da marca Queens. É de uma amiguinha da minha filha, tá? Eu gosto bastante de mexer com baixo e violão principalmente. E eu ajusto meus instrumentos já faz um tempo, né? Então esse violão chegou através dessa amiguinha e ele tá bem surrado, tá? E a construção dele também acho que não foi legal, porque tem traste torto, né? Há desnível dos trastes, né? Ao longo do braço e ao longo do próprio traste também tem alteração do nível, né? A nossa ideia é desgastar os trastes que estão muito alto, né? Eventualmente aumentar um pouquinho aqui o rastilho. Eu não gosto de fazer muito disso, tá? Mas eu acho que vai ser necessário, porque como está muito desnivelado e aqui tem uma pequena barriga, tá? Então eu vou tentar compensar aqui. Como ele está trastejando bastante, aumentar um pouco aqui, talvez alivie essa parte de trastejar. Só que eu vou colocar um encordoamento de ação bem leve, né? Bem baixo, a tensão, para que facilite para a criança tocar, né? Qual que é o problema desses instrumentos muito baratos, tá? Com o tempo, a pessoa que não consegue tocar pensa que o problema está nela, né? Mas na verdade a construção do instrumento não foi adequado, né? Então tem muito instrumento barato, mas infelizmente alguns não passam por ajuste fino nenhum, né? É tudo máquina que faz, e se as máquinas estão mal calibradas dá problema, né? Então esse violão aqui também está com problema nesses mecanismos, né, chamado tarraxas, né? Esse parafuso aqui tá soltando, mas eu acho que dá para consertar e depois lubrificar. As cordas vieram todas estragadas, né? Também estavam mal fixadas. Então é isso. Vou gravar outros vídeos aqui para mostrar como eu vou fazendo essas alterações. Um abraço e tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é para mostrar detalhes do violão, tá? Olha como é que tá solta essa tarraxa. A gente vai tentar parafusar, caso contrário a gente pode até substituir o conjunto todo. Olha ao longo do violão como tá surrado o braço, né? A construção dele também não foi legal. Fica evidente em casos como esse aqui, que visualmente fica mais fácil de perceber, mas ao longo de todo o braço a gente tem que testar a altura com um cartão, por exemplo, como esse aqui, ó. Se tiver situação que esteja fazendo o efeito gangorra, né? Então quer dizer que está bem desalinhado, né? Então vamos fazer os ajustes necessários, na esperança que pelo menos as primeiras casas, né? Se estiver funcionando bem até aqui, para uma criança que está iniciando, já salva aí a funcionalidade do violão. E depois, ao longo do tempo, a criança se aperfeiçoando, daí busca se trocar o instrumento. Então é isso, um abraço, tchau, tchau.
Então, pessoal, estou passando um pouquinho de detergente neutro aqui, só para tirar esse sebo principal aqui, tá? Tá muito encebado.
primeira parte concluída. Vamos ajustar agora aqui a parte das tarraxas, tá? Olá, dando continuidade, eu peguei cordas de ação leve ou tensão baixa. A ideia é da gente colocar as cordas no formato tradicional e dando tudo certo e não precisar fazer nenhum ajuste adicional, a gente vai para uma outra possibilidade de inverter as cordas, pensando que a garota que vai tocar o violão é canhota. Tudo bem? Vou começar aqui a colocar. Vou ver as cores das bolinhas indicando. O Mi é o bronze. Primeiro eu coloco o Mi, o Lá e o Ré, para ficar mais fácil de colocar. Depois eu coloco o Mizinho, Si e o Sol. Tá?
princípio ficou bem mais aceitável. Tem um ou outro traste que está trastejando ainda, mas não é grave, né, do estado que estava para agora. As cordas também ficaram com uma ação baixa ainda, né, talvez eu poderia levantar mais um pouquinho aqui o cavalete, né, o rastilho. Aqui está desafinado, que demora para pegar afinação, então eu vou fazer a afinação dele agora, esperar algumas horas, né, talvez até esperar mais um dia, e aí tentar tocar uma música com violão e ver se passou no teste, beleza? Então vou encerrar por aqui por enquanto. Até mais. O violão ainda não pegou a afinação, mas em princípio deu certo, afinado para destro, tá? Vou fazer algumas brincadeiras aqui, ó. Agora vamos ver como ficou o som. Passou o dia todo tensionando as cordas um pouco mais do que o normal para tentar afinar mais rápido, né? Lacear as cordas. Vamos testar novamente.
agora estou mostrando o resultado final, né? Então aquele parafuso a gente ajustou um pouquinho, né? Então as tarraxas não estão perfeitas, mas estão funcionando bem. Então os trastes ficaram um pouco mais claros, né? E muitos deles a gente lixou bastante, né? Como é o caso desse traste aqui, ó, que ele ainda continua torto, só que como as crianças não vão tocar nessa região, não tem problema, mas a gente baixou bastante a altura dele para ficar compatível o som, né? Como eu toco muito pesado e as cordas são leves e estão baixas, tá? Então algumas coisas dão o efeito de trastejar, mas eu deixei assim mesmo porque são crianças que vai tocar e eles têm a pegada mais leve, então as cordas vão ter uma ação mais tranquila, tá? Aqui eu deixei um pouquinho mais alto para compensar também o desnível do braço, né? E aqui dá para ver o calcinho que eu coloquei para ajudar a aumentar a altura. Posteriormente a gente vai avaliar a mudança de corda para canhoto. Mas o resultado final acho que ficou bom pelo tipo de violão, né? Espero que seja útil essas informações para todos. Um abraço.